Pastor Cruvinel, Jesus, muitas pessoas falam assim, né? Até um rito de algumas igrejas. A gente não pode ir em qualquer tipo de festa, porque é como se sentasse na roda dos escarnecedores, né? Ir em festa comum é ir em roda de escarnecedores. Jesus ia em muitas festas, né? E essas festas existiam todos os tipos de pessoas. Será que então Jesus, ele sentava a roda dos escarnecedores? Porque ele ia comer na casa do fariseu, depois ele ia lá na casa do cobrador de impostos. Um dia ele chega lá em Zaqueu, que nem era religioso, nada, era um cobrador de impostos, ele era tido como um grande pecador, um grande defraudador do povo, e Jesus fala: vou dormir na sua casa. Aí o fariseu censura Jesus porque ele fala assim: olha, se esse aí fosse filho de Deus mesmo, saberia quem é essa mulher que está aos seus pés, porque ela é uma pecadora. Jesus sentar, qual é a tradução, o pastor Cruvinel, desse termo sentar à roda dos escarnecedores? Será que é eu ir comer na casa de um cunhado que ele não é evangélico? Ou passar o Natal com a minha mãe que não é cristã? Às vezes minha mãe é espírita ou sei lá, católica, eu vou lá na casa. Isso seria sentar à roda dos escarnecedores? Ou é uma outra tradução dessa palavra? Então vamos lá. O assunto, ele gravita em torno do que é metanoia, o que é conversão. Muitas pessoas, a palavra metanoia, a palavra grega metanoia, é conversão. E tem muita gente, bispo, que tem entendimento equivocado do que seria a conversão. Na Idade Média, era atribuída a conversão ao comportamento ascético, sair do meio do povo. Mas Jesus disse: eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Está no Evangelho de João. Na verdade, nem é São João, tá, irmãos? Porque no texto original é Evangelion Kata Ioannis. Então é Evangelho segundo João. O São João é de origem romana, mas ninguém vai para o inferno por dizer São João. Agora, muita gente tem entendimento equivocado de textos bíblicos. Eu sempre digo, querido amigo, que texto fora do contexto gera pretexto. Quando o Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se aceita na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, ele está falando, o texto está falando para o povo que se chama povo de Deus, não é? Porque no meio do povo de Deus tem muito escarnecedor, não é especificamente com relação a outras nações. Amós 3,3 diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo, não é? Eu sou crente há 36 anos, eu sou convertido há 36 anos. E eu, antes de me converter, eu era um dos donos de uma equipe chamada Snobs Nostalgia, ia para o samba, vivia uma vida dissoluta, e Jesus mudou a minha vida. Bom, o fato de Jesus ter mudado a minha vida não quer dizer que ele me transformou numa aberração social, não é? Ele pode até ter me transformado num extraterrestre, no sentido que eu não sou mais desse mundo, mas não me transforma numa aberração social. Nós vemos textos bíblicos, e um dos mais interessantes é o Evangelho de João, capítulo 2. Jesus foi a uma festa de casamento, e não está escrito que ele foi para pregar. Agora, ele deixou de ser Jesus, na necessidade ele operou um milagre. O que nós temos que entender é que ser convertido equivale a dizer que você é como uma garrafa tampada jogada dentro da água. A garrafa está na água, mas a água não está na garrafa, então ela não afunda. Então você tem que ter um comportamento diferente. O que a Bíblia diz? Vós sois o sal da igreja. É assim que está escrito, bispo? Não, sim, né? Não está escrito isso. A Bíblia diz: vós sois o sal da terra. Se macula a tua fé, você compartilhar de uma festa com seus pais, com sua família, não é? Desde que aquilo não seja de fato uma aberração. Não estamos falando aqui de aberração, de orgia, não estamos falando de festas familiares. Se macula a tua fé é muito fraca. Se macula o teu cristianismo é muito fraco. Se faz com que você se torne um ímpio, então você precisa encontrar o verdadeiro Jesus, porque Jesus, diz a palavra, entrou na casa de um publicano. Jesus aceitou o toque de uma mulher que era socialmente reprovável. Aceitou, ela enxuga seus pés. Há alguns autores, inclusive, que acham que entendem que ela era uma prostituta. Então, se isso modifica a tua fé, tem problema. Porque o que contamina, segundo a Bíblia, não é o que entra, é o que sai.
Então, bispo, eu vejo hoje uma visão mais romana do que evangélica. Porque a visão romana é aquela visão do mosteiro, né? A gente tem Deus, a gente vai ficar no mosteiro como se Satanás e o pecado fosse tão poderoso quanto Jesus. Eu não creio nisso, não. Deus é Deus. Lutero disse o seguinte, que o diabo é o diabo de Deus. Agora, conversão é você ter um comportamento diferente em qualquer situação. Sim, então seria, talvez assim, né, para responder essa pergunta, sentar rodas escarnecedores seriam fazer negócios iníquos, né, pastor Cruvinel? Por exemplo, eu pegar, me associar com uma pessoa do mal para fazer maldade, né? Então seria esse termo aí, não estar comendo, jantando na mesa de um irmão, às vezes um irmão de sangue mesmo, que não é convertido, ou estar então com ele naquela mesa, não seria sentar rodas escarnecedores. Exato, né? Salmo 1, na verdade, está falando de pactuar. E talvez uma análise mais profunda não tenha a ver com os de fora, mas tem a ver com os de dentro. Jesus tinha 12 e um era um diabo. No meio de 6, quantos diabos não tem? A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com os falsos irmãos, não é assim? Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Então existe hoje pessoas crentes que têm um comportamento de debochar das coisas de Deus, dizem que são crentes, né? Que têm comportamento ímpio. Esses são mais perigosos do que o papai e a mamãe. Irmão, olha, de verdade, eu quando era mais novo, quando minha irmã se casou, minha única irmã, eu deixei de entrar com ela no casamento dela por uma visão religiosa. Aí depois, hoje eu me pergunto, qual é o texto da Bíblia que me proibia de ser luz e ser exemplo na vida da minha irmã nesse sentido? Não é? Mas alguém diz, mas aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. E aí eu volto. Texto fora do contexto gera pretexto. Quer dizer, então, que você aceita Jesus e se torna uma pessoa insociável. Aí alguém vai dizer, mas Jesus disse que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Senhor. Mas observe esse texto dentro do contexto que está acontecendo. E não tenta aplicar isso para a sua vida, porque senão você não vai influenciar ninguém, não vai ser bênção na vida de ninguém e tua fé é muito fraquinha.